Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a você, meu amigo e minha amiga, ou boa madrugada, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso espaço, o blog de João Maria Andarilho Tópico Seu, blog Santo Nome, blog Vídeo, Imagem e Som. Você que nos acompanha de longa data, fico muito feliz e agradecido, viu? Você que inscreveu-se no nosso canal, é por você que nós estamos aqui. Obrigado a cada pessoinha inscrita no nosso canal. Estamos chegando à marca de 14 mil inscritos. E vamos bater a marca de 15 mil, vamos para 20, vamos chegar nos 50 e no 100, agora o céu é o limite, obrigado. Né? Não sei se a gente vai conseguir, mas a gente vai tentar, tá certo? Mandar um grande beijo para a minha amada Elisângela, um beijão para o meu amado filho Emmanuel, papai te ama de montão. Hoje dia 7 de agosto de 2023, no meu relógio são exatamente 19 horas e 29 minutos em ponto. Eu falo aqui ao vivo em definitivo da cidade americana, que pertence à região metropolitana de Campinas, interior do estado de São Paulo. Dito isso aí, meu amigo e minha amiga, eu gostaria de falar com vocês hoje sobre a mídia mainstream. O que significa mídia mainstream? A janela de Overton e a espiral do silêncio. Se você já ouviu esses conceitos, bacana. Parabéns aí para você. Se você não conhece, vem com a gente vai tentar explicar para você o que significa esses conceitos, o que significa essa questão que na verdade também tem a ver com manipulação das massas, manipulação das pessoas para um certo tipo de conduta, de opinião, ou se omitir de inferir alguma opinião. E aqui a gente vai tentar descortinar. Temos aí uns 10 minutos para falarmos um pouco sobre isso, ao vivo, tá bom? Primeiro de tudo, mainstream, mídia quer dizer, em Portugal é média, né? A mídia é o quê? É uma palavra que significa meio. Então você tem uma informação e essa informação é passada através de algo. E esse algo é a mídia, ou jornalismo, a televisão, repórter, enfim. Você tem esse meio que vai pegar aquela informação e passar para você. E você confia naquela informação. Beleza? Pegou a visão? É disso que nós vamos falar aqui agora. Então, quando você fala mídia, em Portugal aí, meus patrícios aí de Portugal, ou de países que falam língua portuguesa, falam média, né? Porque é o meio. Então, o jornalismo é o meio que você baliza as suas ações sobre cultura, sobre entretenimento, sobre crime, sobre questões sociais, enfim. São várias informações que são repassadas para você. Então, o mainstream significa o grosso, ali, esse fluxo de informações que é repassado. E você repare, eu lembro que eu tinha um senhor que eu conhecia, né? Ele tinha o hábito de assistir. Isso já faz mais de 40 anos, meus amigos. Né? Então ele tinha o hábito de assistir o jornal do SBT, depois ele ia para o jornal da Record, depois ele assistia o jornal da Globo. Porque a baliza das informações, das opiniões eram diferentes. Hoje isso acabou, porque está padronizado. Você tem um unissono, a pauta é sempre a mesma e ela segue um fluxo. Quando um jornalista ou um comunicador tenta destoar disso, como o caso do Siqueira Júnior, o que aconteceu com ele? Ele foi perseguido. Tá certo ou não? Então, meu amigo e minha amiga, vem com a gente, vamos explicar um pouco essa questão da janela de Overton. Overton foi o senhor que criou esse termo. É uma janela, imagine uma janela. A janela tem dois lados ali, tá certo? Sua direita e sua esquerda, beleza? E no meio ali, entenda que tem informação. Essas informações aí são inaceitáveis de um lado, e você do outro lado da janela você tem a inaceitável ou aceitável. E no meio ali você tem, talvez pense nisso, sem uma opinião formada, é possível concordar. Então, essa é a janela da opinião. Tá certo? Então,
Vou dar um exemplo prático para você, meu amigo, minha amiga do outro lado aí. Pensa aí em cota racial, você que é branco. Pensa aí seriamente sobre isso. Você concorda com a cota racial, você que é branco? Pensa só, não fale. O que você pensou, você tem coragem de falar? Não. Por quê? Por causa da janela de Overton. É inaceitável na opinião pública. Você tem a ideia, você tem a impressão de que se você falar sobre isso, você vai ser cancelado e você vai ser tratado como uma pessoa que é racista. E ninguém quer ser tratado como racista. Tá entendendo a questão? Olha só como que é a coisa. Tá certo? Então, dentro da política, você tem aí o que eles tentaram fazer aí com certos aspectos políticos no Brasil. Você é conservador, então você tenta demonizar, desumanizar as pessoas que pensam diferente de certa mídia mainstream, do grosso ali da mainstream. Compreende a questão? Então você é taxado como extremista. Então a janela de Overton fica desse lado aqui, ó, inaceitável. Então, por exemplo, o aborto. Essa palavra foi usada como uma estratégia. Por quê? Você falar em assassinato de crianças ou de seres indefesos é muito... Ninguém vai aceitar isso, né? Mas quando você fala sobre aborto, você desenvolve por trás disso uma cultura de meu corpo, minhas regras, você começa a mudar a janela de Overton, a janela da opinião. Entende a questão? Então, a todo momento, meu amigo e minha amiga, você está sendo manipulado, só que você não percebe isso. Às vezes você fica indignado com certas coisas, mas você não consegue se defender disso. Por quê? Porque você não tem o preparo, a cultura necessária para conseguir ficar imune a isso. E todas as pessoas que tentam alertar você sobre essa questão serão canceladas, serão desmonetizadas, terão contas suspensas no YouTube, serão perseguidas, serão até presas. Porque se você falar uma opinião diferente da mainstream, você se torna automaticamente um alvo. Um prego exposto vai levar martelado. O prego que já está martelado está lá na dele. Segue todo mundo aí, meu irmão. Se você se destacar, prego que se destaca leva martelada. É isso que a gente aprendia no Senai. Né? Professor Belchó, né? Professor Miguel, professor Paulo, né? Professor Valdomiro, grandes professores que eu tive na Caldeiraria, no Senai de Osasco e no Senai de São Paulo, na Leopoldina. Então, meu amigo e minha amiga, a janela de Overton é você tentar modificar o debate através dessa janela. Então você tenta colocar a pecha, que nem eu quando vou discutir com uma pessoa, você tenta colocar o quê? Um espantalho naquela pessoa. E a pessoa fica impossibilitada de se defender. E quando ela tenta se defender, ela vai se complicando. Reparou nisso ou não? Certo? Então, esse é um ponto. Procure saber um pouco mais sobre isso. Eu tenho pouco tempo para falar aqui, mas você tem essa ideia. É uma janela que você tem um aceitável e não um aceitável, e você não talvez pense, não tem uma opinião formada, ou você possivelmente concorde ou não com isso. Tá certo? O que fizeram com o Jair Messias Bolsonaro foi isso. É extremista. Então, você tenta mudar a opinião da opinião pública para inaceitável. Compreende a questão? Só que essa narrativa, ela precisa de certas questões. Você tem o mainstream, você tem toda uma cultura, o beautiful people, quando falarem beautiful people, é toda essa galera aí, cantor, cantora, atriz, sei lá, a pessoa que mexe com cultura de um modo geral, sempre vai ter um viés e vai ter uma agenda. Qual é a agenda desse pessoal? Pode ter certeza, vamos falar o quê? Vamos falar sobre a Amazônia, vamos falar sobre o clima, né? Vamos falar sobre o gás carbônico, né? Aí você pensa assim, cara, vocês estão falando sobre o gás carbônico que vai acabar com a vida. Aí você passa por uma horta que tem uma estufa. Aí você vê, pô, mas essa estufa aí tá cheia de gás carbônico, então a planta vai se ferrar. Aí você vê a planta se desenvolve melhor. Então, quando você começa a contradizer esse pessoal, você se torna inimigo. Tá compreendendo? Então, meu amigo e minha amiga, falamos um pouquinho sobre, uma pincelada aí sobre
a janela de Overton, né? E aí vamos aqui, resumindo, você tem a janela de Overton, você tem o inaceitável, o provável, neutralidade, verossímil e inaceitável. Você vai tentar aí controlar o debate. Então, quando eu estou discutindo com uma pessoa, eu apelo. Por quê? Porque eu sei dessas coisas. Tá certo? Quem não sabe está desarmado, não vai conseguir debater. Por quê? Se tentar debater, vai se complicar ainda mais. Compreende a questão? Então, meu amigo, você tem que aprender a se defender. E a filosofia é o caminho que vai poder fazer com que você se defenda, meu amigo. Tem que aprender a se defender, meu irmão, minha irmã, do outro lado aí. Beleza? Eu quero te ajudar nisso. Então, o que é uma fé cega? Por que existem falsos profetas? Porque tem pessoas que querem ser enganadas. Por que tem golpe? Porque tem pessoas que querem lucrar com alguma coisa fácil. Então vai ter um golpe. Mas ainda nesse Brasil existem pessoas honestas. Quando você falar só tem vagabundo, só tem isso aí, você tem que pegar a sua língua e falar assim, opa, peraí, não é bem assim não. Eu perdi um objeto. E esse objeto foi encontrado por alguém que teve a coragem de não ficar com aquele objeto e me devolver aquele objeto. Está compreendendo a questão? Essas pessoas existem por aí. Então não é verdade que todo mundo é filho daquele jeito. Então, mas a ideia é o quê? Você pensar que todo mundo é daquele jeito. Está compreendendo a questão? É o controle da narrativa na sua mente. Então, quando você está assistindo uma novela ali, sem preocupação, você está ali, atolemado, tá numa boa, cara. Você tá só quero assistir. Ô, João, eu só quero assistir essa novela, João. Só estou assistindo uma novela numa boa. Mas a novela está te passando uma informação, que é a janela de Overton. E vamos entrar agora numa questão que eu acho muito importante aqui. Falamos sobre a mídia mainstream, falamos um pouco sobre a janela de Overton, e está na hora de você entender sobre espiral do silêncio. Uma espiral, pensa aí no triângulo virado para baixo, com a ponta para baixo e a base lá em cima. Essa base lá em cima do pirâmide, está invertida essa pirâmide, imagina a pirâmide do Egito. Eu estou falando uma podcast aqui, então imagina a pirâmide do Egito ao contrário, de cabeça para baixo. A ponta vai ficar para baixo, tá certo? E lá em cima, que é a base, vai ficar para cima. Então a opinião pública, os assuntos discutidos ali, segue aquela linearidade. E o que está para baixo da pirâmide, você ainda também não vai ter coragem de discutir sobre isso. Então, teve uma senhora, uma alemã, ela descobriu isso lá na Alemanha, em 1977, a Elisabeth Neumann. E ela escreveu um livro sobre espiral do silêncio. Já fiz uma resenha sobre esse livro aí, tem no nosso canal, na nossa playlist, sobre indicações de leitura, tá bom? Você vai encontrar lá na nossa playlist. Então, o que ela descobriu? Né? Que existe um consenso, que você pensa que é um consenso, que você tem medo de discutir sobre aquilo. Aquecimento global. Você acredita no que estão falando aí. Tá certo? E você vai acreditando, mas por causa disso, tantas coisas acontecem no Brasil que vai impossibilitando tua vida, que vão aí também, como vamos dizer, obtendo aí como que se o mundo fosse uma grande colônia ainda, entende? Mas tem cientistas, tem muitas pessoas envolvidas nisso. Então, a espiral do silêncio é uma teoria da ciência política e comunicação de massa proposta em 1977 pela alemã Elisabeth Neumann. Neste modelo de opinião pública, a ideia central é que os indivíduos omitem sua opinião quando conflitantes com a opinião dominante devido ao medo do isolamento. Todo mundo tem medo de ficar isolado. Sabe aquele pessoal que dá trabalho? Né? Estamos chegando ao fim, vamos fazer a parte 2. Sabe aquele pessoal que dá trabalho? O maluco da família? Todo mundo
que tem